Macau em Lisboa. O que se diz e faz sobre Macau em Portugal? Tema para a nossa conversa de hoje com Carmen Amado Mendes, Presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, em Portugal. Professora Carmen Amado Mendes, obrigado por vir uma vez mais à TDM. É que agradeço. A questão, o que é que a trouxe desta vez a Macau? Vim participar numa conferência na Universidade de Macau, a exemplo do que aconteceu no ano passado, organizada pelo Centro de Estudos de Macau da Universidade. Conferência essa que desde 2009 se tem dedicado a falar sobre aquilo que se tem investigado sobre Macau, não só no território de Macau, mas também e o que é que se tem Portugal. investigado? Porque, de facto, é uma matéria que às vezes é pouco promovida, é pouco divulgada. É verdade. Aliás, estas conferências precisam de pessoas que tenham investigado sobre Macau e que venham aqui partilhar a sua investigação, e é isso que eu tento fazer. Este ano o tema foi Património Mundial, porque celebramos precisamente os 20 anos da inscrição do território histórico de Macau como Património Mundial da Unesco. Por exemplo, o ano passado foram os 25 anos da transição, tem havido temas variados e a boa notícia é que no próximo ano esta conferência sobre Macau terá lugar em Lisboa, no Centro Científico e Cultural de Macau, em que o tema será precisamente Macau as a Hub, permitindo falar deste hub político, histórico, cultural e económico, nomeadamente a ligação com os países de língua portuguesa, que é um tema que eu tenho vindo a acompanhar nos últimos anos. A investigadora, a professora Carmen Amado Mendes, ainda tem tempo para investigar ou agora, nos últimos tempos, não há tempo para investigar, dadas as suas funções? As minhas funções à frente do Centro Científico e Cultural de Macau têm realmente sido muito diversificadas, mas incluem a função de gerir um centro de investigação e, portanto, coordenar equipas que realmente têm investigado os vários aspectos, não só de Macau, como da relação Portugal-China, da relação Europa-Ásia de uma forma mais abrangente, embora não me possa dedicar à investigação a tempo inteiro como fazia antigamente, não é? Quando falamos com académicos ou pessoas que têm tratado daquilo que é o relacionamento entre Portugal e a China, entre Macau e Portugal, há sempre aquela ideia de que nós não temos sinólogos, nós, Portugal, e de que fazemos pouco por isso, os franceses fazem muito mais e outros países fazem muito mais. É verdade? Está a mudar? Ou é verdade, mas tem mudado? Olha, foi uma preocupação que eu tive quando tomei posse como presidente do Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, há cerca de 6 anos atrás, juntar a comunidade académica que em Portugal trabalha a Ásia. E, para minha surpresa, tenho juntado 180 pessoas como oradores das conferências da primavera, que já vão na sua 5ª edição, ou até na 6ª, se quisermos considerar o período da pandemia em que fizemos este encontro online, e que ali vão partilhar aquilo que tem sido a investigação que desenvolveram ao longo do ano. Portanto, 180 pessoas já não é assim um número tão residual como aquilo que eu inicialmente pensava. Quando pensava. Em 80 pessoas, eu posso concluir que há neste momento 180 investigadores sobre Macau? Não sobre Macau nem sobre a China, mas sobre a Ásia em geral. Estas conferências duram praticamente um mês. E começam com uma semana dedicada a jovens investigadores, portanto aí estamos a falar de doutorandos que estão a elaborar ainda as suas teses de doutoramento na área da Ásia. Depois têm normalmente 2 dias dedicados a Macau, uma semana dedicada à China, um dia dedicado ao Japão, outra à Índia, Timor. Enfim, os temas são muito variados e refletem aquilo que é o panorama português em termos de investigação sobre a Ásia. Os investigadores portugueses trabalham mais, por exemplo, com o Japão, com a Índia? Não, exato, era o que eu ia dizer. O programa da conferência reflete precisamente o interesse que tem sido o da Academia Portuguesa no estudo da Ásia, ou seja, temos 5 dias dedicados à China porque há muito mais investigadores a trabalhar a China do que a trabalhar o Japão, em que tipicamente temos um dia dedicado às conferências. A Call for Papers para este ano já está a circular. Portanto, eu só quando fizer o programa já mais perto do mês de março é que consigo, é que consigo dizer qual é o panorama atual, mas tudo indica que se vai manter esta situação em que temos muito mais pessoas interessadas em trabalhar a China, algumas trabalham de facto Macau
por isso autonomizamos 2 dias das conferências dedicados a Macau, e o resto da Ásia continua a ter um enfoque até muito mais histórico. Na área porque estas conferências são interdisciplinares. Temos pessoas da área da língua e cultura, da economia, das relações internacionais. Mas se eu pedir números relativamente a Macau e à China, quantos investigadores é que há neste momento? Nós normalmente, por exemplo, a China, estamos a falar de 5 dias de conferência em que os trabalhos começam às 10 da manhã e são concluídos às 6 da tarde. Cada investigador apresenta durante 20 minutos, mais período para debate, almoço. Portanto, é um número que eu penso que já é simpático, conseguirmos ter uma semana inteira em que estão a ser feitas permanentemente apresentações diferentes sobre aquilo que estes investigadores estão a trabalhar. Agora, muitos destes investigadores também às vezes participam noutros dias das conferências, porque para além da China têm também outros interesses. Portanto, o número geral dos 180 está distribuído pelas várias áreas, agora vendo os programas dos anos anteriores, que aliás estão disponíveis no site do CCCM. Estamos a falar de investigadores só portugueses ou estamos a falar de investigadores? Portugueses, mas eu tenho aberto também as conferências a investigadores estrangeiros que trabalham ou que têm uma relação próxima com a Academia Portuguesa, no caso de quererem vir presencialmente a Portugal participar nas conferências. E nos últimos anos temos apercebido que há cada vez mais investigadores, por exemplo, da China e de Macau, chineses, que vão a Portugal participar nestas conferências. Mas a grande maioria, aliás, a língua de trabalho é o português, excepcionalmente há anos em que organizamos, por exemplo, um sábado todo em língua inglesa para permitir a quem não fala português participar, mas em geral são portugueses e muitos espanhóis que também participam nas conferências. Podemos dizer que há hoje o maior conhecimento em Portugal sobre a China e sobre a Ásia do que... Eu acho que pelo menos há mais oportunidade para que esse conhecimento seja divulgado, porque o grande problema que sempre aconteceu em Portugal é não haver uma instituição universitária que se dedique apenas ao estudo da Ásia ou com grande enfoque num departamento dedicado ao estudo da Ásia. E isso faz com que os investigadores que se interessem pela Ásia estejam necessariamente dispersos pelas várias universidades e instituições do país, alguns até em escolas secundárias, o que faz com que agora possam, no Centro Científico e Cultural de Macau, demonstrar a investigação que têm vindo a desenvolver. O senhor é há muito tempo defensor de que uma universidade, ou mais do que uma universidade, devia ter, digamos, uma faculdade, um curso, algo que... Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que aí tem sido, mais do que a falta de massa crítica em Portugal a trabalhar a Ásia, tem sido a falta de haver uma instituição que possa agregar estas pessoas e que dê visibilidade internacional ao seu trabalho. Por isso, o Centro Científico e Cultural de Macau, ao não competir com as universidades, porque nós não oferecemos cursos conferentes de grau, permite que as universidades vejam com bons olhos, as lideranças das universidades vejam com bons olhos que os seus investigadores participem nos projetos do Centro, nos eventos científicos do Centro e nas nossas publicações, porque também somos uma casa editorial e temos tentado dar a conhecer não apenas o trabalho de investigadores séniores, mas também publicando teses de doutoramento e dissertações de mestrado de excelência, e aí penso que tem sido um contributo muitíssimo importante para a academia em geral, com edições essas que temos feito, por exemplo, com a Universidade de Macau. Criámos várias coleções na área da língua, cultura, economia, história, estudos contemporâneos e também com a própria Fundação Macau, uma coleção de estudos de Macau. E acho que isso, a visibilidade do trabalho passa muito também por aquilo que se publica. Como é que é a relação do Centro Científico com as autoridades de Macau, com os institutos, com a Fundação Macau, com as universidades, com as instituições que existem? Temos uma relação muito boa com as várias universidades, desde logo a Universidade de Macau, que tem sido o nosso parceiro mais antigo e com quem temos este projeto de coedições em que já publicámos 15 livros e temos vários no prelo, com a Fundação Macau também. O que é que está para sair nos próximos tempos?
Temos um livro, por exemplo, na área do direito, aliás, não só do direito, um livro que resultou de um evento que organizámos a 19 de dezembro do ano passado sobre o legado português em Macau e que conta com uma secção na área do direito, outra na área da educação, outra na área da religião. Portanto, tentámos cobrir, e claro, a língua e cultura, tentámos cobrir as várias áreas que revelam ou que demonstram este legado português em Macau e que têm impacto no futuro. Depois temos uma relação também muito boa com a Universidade de São José, que tem desenvolvido projetos ali no centro, em que pensamos poder, em breve, anunciar aspectos mais concretos desta cooperação, criando ali um hub de encontro científico entre pessoas desta universidade que colaboram connosco. Muito boa colaboração também com a City University, a Universidade de Cidade de Macau, que tem um instituto sobre o estudo dos países de língua portuguesa, a Universidade Politécnica de Macau e, desde logo, como já referi, com a Fundação Macau, e também em relação às autoridades chinesas, por exemplo, só para dar um exemplo, a FDCT organizou o ano passado, no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, uma conferência dedicada a questões Marine Technology, mais específicas, mas que de facto revelam o interesse por parte das instituições de Macau no Centro Científico e Cultural de Macau. Recebemos imensas visitas destas instituições, delegações que nos procuram para mantermos esta ligação entre Portugal e Macau. Não, às vezes há aquela teoria de dizer que em Portugal se vai esquecendo de Macau, não nota isso. Repare, mesmo quando o presidente Xi Jinping foi a Portugal em 2018, na altura assinaram-se vários protocolos e um dos memorandos de entendimento refere explicitamente que o Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, deve posicionar-se como ponto focal na ligação entre Portugal e a China na área da ciência e tecnologia. Portanto, eu estou numa situação privilegiada e que, se calhar, a minha resposta à sua pergunta pode não refletir a realidade nacional, porque eu estou numa posição em que me apercebo de um contacto muito regular com as autoridades chinesas e de Macau, com a academia na China continental e em Macau, e um local onde os investigadores que em Portugal trabalham sobre Macau e a China nos procuram. Até, por exemplo, nós há 2 anos inauguramos, com apoio da Fundação Jorge Álvares, o Fundo Documental dos Governadores de Macau, portanto, todo o espólio pessoal do último governador Rocha Vieira, do governador Garcia Leandro e de outros governadores de Macau, cujo espólio foi cedido pelas famílias, aí se encontra. Temos o arquivo de Macau, que em 99 passou para o nosso centro, portanto, eu contacto diariamente com pessoas interessadas a investigar esta área, até porque temos a melhor biblioteca sobre a Ásia em Portugal. E é frequente pessoas, investigadores, no dia-a-dia, irem visitar aquilo que acabou de dizer? Nos vários planos. Na biblioteca, a este nível, do arquivo e também do centro de documentação, no museu, porque o nosso museu conta é o Museu de Macau, em Lisboa, que conta esta história da presença dos portugueses em Macau e da forma como Macau serviu sempre como uma plataforma na ligação, esta ideia da plataforma não é nova, não é? Na ligação entre a Europa e a Ásia, e mais concretamente entre Portugal e a China, com outros países asiáticos, e aí há muitos visitantes que nos procuram, muitas turmas que nos visitam, com várias idades, mas para destacar talvez as de alunos de licenciatura, de mestrado, doutoramento. Depois nós, como atribuímos bolsas de doutoramento a quem escreve teses sobre a Ásia nas várias universidades portuguesas, temos neste momento 50 bolseiros de doutoramento, bolsas em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, faz com que tenhamos também uma concentração grande de investigadores com uma grande regularidade ali no centro. E depois ainda recebemos muitos voluntários e estagiários, até de instituições de ensino superior de Macau, como do Instituto de Estudos Europeus, que para aí mandam os seus estagiários. E os portugueses têm hoje conhecimento do Centro Científico e Cultural de Macau?
Os portugueses que trabalham na Ásia, inevitavelmente têm, pelas várias razões que eu acabei de invocar. O cidadão comum depende muito. Por exemplo, temos uma parceria ali, estamos ali na zona de Alcântara, temos uma parceria com a Universidade Sénior de Alcântara, que faz com que as pessoas dessa Universidade Sénior tenham algumas aulas no Centro Científico e Cultural de Macau e que sejam presença assídua nos nossos eventos. Temos uma mailing list muito diversificada e uma coisa que eu tentei fazer foi, às quintas-feiras à tarde, criar as Conversas Sábias, que trazem pessoas dos mais variados, com os mais variados perfis, para nos partilharem a experiência que têm da Ásia. Ou porque viveram na Ásia, ou porque trabalham com a Ásia, ou porque têm ascendência asiática. E isso faz com que, ao não serem eventos puramente científicos, que no fundo é a nossa vocação principal, mas permite que num ambiente mais descontraído e informal, estas pessoas partilhem essas suas experiências com o nosso público. E ao irem ao Centro Científico e Cultural de Macau, trazem sempre pessoas novas. Portanto, eu sinto que o público-alvo tem-se vindo a diversificar. Agora, há muita gente que, não vou dizer que o centro é conhecido internacionalmente, porque isso também não é verdade. E há projetos, o centro está na Junqueira, há projetos novos para desenvolver, o espaço está todo ocupado? Não, nós temos património imobiliário próprio, temos 5 edifícios, um deles está ocupado com o museu, a coleção permanente que ocupa 2 pisos, a Galeria dos Governadores, que foi inaugurada a 19 de dezembro do ano passado, onde estão os retratos dos ex-governadores de Macau e se aprende um bocadinho da história da administração portuguesa de Macau, a Galeria de Exposições Temporárias, o auditório e uma sala que tem maquetes dos edifícios mais emblemáticos de Macau, com uma vista para o rio fantástica, onde nós fazemos muitos dos nossos eventos variados, de workshops, de caligrafia, etc. Depois temos um edifício com o arquivo, a biblioteca, salas de aula, porque somos também um centro de formação. Foi a primeira instituição em Portugal onde selecionaram cursos de mandarim e damos aulas desde música chinesa, história da China e até temas mais contemporâneos. Mas ainda temos 3 edifícios que realmente têm espaço para acolher muitas das iniciativas que podemos fazer em relação a Macau, com parcerias com universidades de Macau, e eu espero podermos trabalhar e avançar nesse sentido, porque a ideia era criar ali uma espécie de bairro de Macau em Lisboa, um campus de Macau em Lisboa, em que as pessoas se juntassem, quer do meio académico, mas também empresarial, cultural, artístico, porque no fundo este centro abrange, foi criado até com esta perspectiva de ter várias valências, várias dimensões, e é isso que o torna único, porque eu não conheço outro centro de investigação no mundo que tenha também um museu, a par de uma biblioteca, de uma casa editorial, de um centro de formação, é realmente muito variado. Está satisfeita com o trabalho que tem sido desenvolvido? Ou... Bom, quer dizer, é difícil julgar em causa própria, mas eu tenho uma equipa extraordinária e tenho tido também o privilégio de trabalhar com estes 50 bolseiros de doutoramento que têm trazido sangue novo à instituição, de grande dinamismo, muito proativos e realizou-me muito trabalhar com estas pessoas nos últimos anos. Agora, as limitações de recursos, quer humanos, quer financeiros, não me permitem, com a celeridade que eu gostaria, concretizar projetos que tinha em mente. Por exemplo, plano que desenhou, e foi conhecida na altura, o plano que desenhou para o Centro Científico e Cultural, vai em que... Eu, de facto, quando tomei posse, em plena pandemia, tive tempo, em casa, para desenhar um plano estratégico para 10 anos, porque é o período da minha presidência do centro, não é? De 2020 a 2030. Alguns dos projetos que tenho estado a desenvolver, como digo, ainda não foram concretizados e eu espero, de alguma forma, tenho expectativas que esta minha vinda a Macau contribua para desbloquear alguns dos problemas com que me tenho deparado para poder concluir esses projetos. E um deles é o catálogo do Museu de Macau em Lisboa. 2 livros belíssimos que refletem a nossa coleção de arte e que vão sair, a edição vai sair agora em português, mas
tendo nós os textos traduzidos para chinês e para inglês, gostava muito de poder concretizar essas edições nessas línguas o mais brevemente possível. Contámos com o apoio de várias instituições, desde a SJM, ao BNU, o Dr. Neto Valente, a Universidade de Macau, o Instituto Português do Oriente, a Embaixada de Portugal em Pequim, mas realmente é preciso mais apoio para podermos concluir esses projetos, que eu penso que são livros que ficam em Macau como prova daquilo que é a presença de Macau em Lisboa e o que é a ligação Portugal, Macau, China, através da arte e da cultura. Fala de apoios. Recentemente houve algumas notícias, decisões do Governo de Lisboa. Está apreensivo relativamente ao futuro? Bom, quer dizer, eu penso que foi público, não é? Que o Ministério a que nós pertencemos, este Instituto Público foi criado em 1999 por iniciativa do Governador, na altura, General Rocha Vieira, antes da transição, para garantir esta ligação e este conhecimento, a promoção do conhecimento da Ásia em Portugal, mas foi criado como um centro de investigação, em primeiro lugar, e por isso ficando sob tutela da ciência. Nós pertencemos ao Ministério da Ciência, que neste momento é o Ministério da Educação, Ciência e Inovação. E é público que o Sr. Ministro anunciou no verão a reestruturação do Ministério. Mas no que diz respeito ao Centro Científico e Cultural de Macau, temos continuado a trabalhar normalmente, como sempre trabalhámos, e ainda não houve qualquer impacto desse anúncio na nossa atividade regular no centro. Para 2026 já há novos projetos, ou digamos que o centro continuará a fazer aquilo que já tem feito nos últimos anos? Há novos projetos, sim, a par de concluir as versões em chinês e inglês do catálogo do museu, portanto a coleção permanente. Temos em mãos a preparação de uma exposição temporária com peças da dinastia Song, de porcelana, de um colecionador privado espanhol, médico, que depois foi estudar medicina tradicional chinesa para Pequim, casou com uma chinesa, aí viveu a vida toda e agora, quando se reformou, em vez de regressar à Espanha, decidiu viver em Lisboa e trouxe-nos a sua coleção sobretudo, terracotas do período Song, que vamos expor, espero eu, conseguirmos inaugurar essa exposição em dezembro de 2026, porque a 19 de dezembro eu gosto sempre de assinalar o dia com um evento especial. Este ano será o catálogo, para o ano esperamos que seja a inauguração dessa exposição, mais uma vez estando dependente de eventual mecenato que se consiga angariar para esse projeto. A Carmen Amado Mendes investigou, digamos, o período antes da transferência da administração. Como é que olha hoje daquilo que estudou, fez uma tese de doutoramento em Londres sobre esta matéria? Como é que olha hoje para aquilo que vai conhecendo? Eu sei que vai acompanhando a realidade de Macau, vem pelo menos uma vez por ano a Macau, sempre um pouco a correr, é verdade, tem sempre uma agenda muito ocupada, mas como é que vai olhando para aquilo que é hoje Macau, para o desenvolvimento de Macau e para que tudo mudou, o mundo também mudou muito, como é que olha para esta questão? Sim, é verdade. A primeira vez que eu vim a Macau foi em 1999, aliás, vim 2 vezes nesse ano, e foi quando comecei a minha tese de doutoramento na Universidade de Londres e, na altura, a tese sobre a transição deixava-nos a investigação, quer dizer, o estudo, a perspectiva do que seria depois a transição, deixava-nos sempre um bocadinho apreensivos. E muito daquilo que eu pensei que iria acontecer na altura acabou por evoluir num sentido completamente diferente. Por exemplo, eu achava que daquilo que estudei, do processo negocial, da reticência que havia até da parte chinesa em que Portugal pudesse apresentar a candidatura a que o património histórico de Macau fosse considerado património mundial pela Unesco. Depois percebemos, não é, que a parte chinesa queria fosse já no período da administração chinesa que isso acontecesse, a dificuldade em conseguir que o português fosse considerado uma das línguas oficiais, enfim, tantas dificuldades que eu vi e que estudei durante o período negocial que não antevia
que depois da transição, houve ali o primeiro 1 ou 2 anos em que o português e os portugueses e o legado português, havia grandes pontos de interrogação sobre isso, mas depois, sobretudo, eu acho que o marco foi em 2013, a criação do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa no Ministério do Comércio em Pequim, mas depois com um secretariado permanente em Macau, trazendo para Macau representação permanente dos delegados de todos os países de língua portuguesa, veio dar um impulso completamente diferente ao ensino do português, ao interesse pelo estudo do português, até por parte dos chineses. Do Fórum em março de 2013 marca uma diferença ou é fundamental e decisiva para a presença portuguesa como hoje a conhecemos, apesar de avanços, como é normal? Quer dizer, eu diria que é fundamental para a forma como os chineses que vivem em Macau veem a língua portuguesa e os portugueses, e eu vejo isso pelos muitos chineses que me aparecem no Centro Científico e Cultural de Macau, com conhecimento português já muito bom ou a aprender ainda português, a fazer teses de doutoramento nestas áreas da ligação aos países de língua portuguesa, com perspectivas de ter emprego nesta área. Eu acho que com o pragmatismo que caracteriza os chineses, o facto de perceberem que o português lhes traz muitas vantagens, nomeadamente contribuir para esta identidade própria de Macau, tornando-a uma região distinta do resto da China, faz com que toda a sociedade civil trabalhe no mesmo sentido e a própria administração local, ao sentir que é um desígnio do governo central da China que Macau, no fundo, se comporte desta forma, respalda, defende aquilo que é a nossa presença aqui em Macau, não só do ponto de vista arquitetónico, protegido pela tal questão de ser património da Unesco, a nível da língua, sobretudo a nível do sistema jurídico, o facto de haver este enquadramento num sistema jurídico muito similar ao dos países de língua portuguesa, facilitando também este diálogo até a nível das próprias relações económicas e comerciais, tudo isto contribui para que Portugal em Macau, pelo menos para já, não possa ser esquecido, não é? Estudou também o Fórum, depois investigou também sobre o Fórum. Nesta perspectiva e olhando para aquilo que tem sido a evolução do Fórum, acha que está aquém ou é uma estrutura criada pelo Governo Central, pelo Ministério do Comércio, como disse há pouco, tem um apoio em Macau, funciona em Macau, tem a representatividade de todos os países de língua portuguesa e agora também a Guiné Equatorial. Como é que... Nós só podemos dizer se os projetos estão aquém ou se os resultados estão aquém do esperado quando sabemos o que era esperado. E eu acho que houve sempre muita dúvida sobre aquilo que era esperado do Fórum. E a minha leitura neste momento é que o Fórum foi criado revestido de um grande simbolismo. Dar a Macau este papel único, também contribuindo para a diversificação, eu já não vou dizer da sua economia, mas pelo menos da sua imagem. Acho que a China, quando criou o Fórum, procura também dar aquilo que eu podia dizer, uma outra utilidade da Macau, mais do que aquela que ela já tinha, das relações, de ser, quer queiramos que não, a questão do jogo, mas era preciso também dar uma outra utilidade e a China criou essa utilidade ao procurar que Macau seja a plataforma entre Macau e os países de língua portuguesa, entre a China e os países de língua portuguesa. Eu acho que mais do que utilidade, dar uma outra imagem. Macau não ser apenas conhecido como a Las Vegas do Oriente. Macau ter um propósito na sua existência, uma identidade, uma atuação única que a distinguiria não só na China, mas também no próprio mundo lusófono. E acho que foi visto como uma espécie de um presente pelo bom comportamento de Macau. Era impensável a China ter criado um fórum com estas características em Hong Kong. Aliás, devemos lembrar-nos que a lei básica diz que Macau tem autonomia em todos os campos, com exceção de 2, e um deles, a par da defesa, é a política externa. E ao criar-se um fórum que funciona praticamente como uma organização internacional aqui em Macau,
é dar face a Macau, é dar visibilidade, precisamente por ter sido o bom aluno da fórmula Um País, Dois Sistemas. Dito isto, se o Fórum é realmente uma organização internacional e multilateral, não é. O Fórum é, se quisermos, a multilateralização de várias relações bilaterais, porque a China mantém o relacionamento bilateral com cada um destes países de forma autónoma. Existe a Fórum ou não existe a Fórum. Portanto, são dois palcos de atuação, um no campo mais simbólico... Por isso há quem diga outro... que os países não precisam de Macau para a relação com a China. O Fórum é uma espécie, eu tenho escrito isto várias vezes, o Fórum é uma espécie de um clube. E nós não precisamos de um clube para fazer negócios, não é? Mas nós vamos ao clube para conhecer pessoas, para fazer networking, para agilizar aquilo que vai ser o caminho depois para se concretizar o negócio. E a importância do Fórum variou-se sempre consoante o país e o tipo de relação que o país, a língua portuguesa, tinha com a China. Não podemos de forma alguma comparar uma relação que o Brasil tinha com a China quando o Fórum foi criado. Aliás, o Brasil foi contra a criação do Fórum porque realmente não tinha interesse no Fórum, com países como era na altura Cabo Verde ou mesmo Angola. A relação que Angola tem hoje com a China não é comparável com a relação que tinha em 2003. Há também uma ideia que me parece que não é correta, porque as pessoas às vezes olham para o Fórum como uma estrutura, uma instituição que faz negócios. Não foi, nem é esse o seu objetivo. O que vai acontecer daqui para a frente, não sei, com a integração do Fórum no IPIM, mas quando o Fórum foi criado, eu acho que nem a própria China sabia muito bem, em termos concretos, o que é que esta organização poderia fazer. Mas certamente deu face a Macau, contribuiu para esta imagem positiva de Macau, abriu portas à China nos países de língua portuguesa, despertou alguns países de língua portuguesa para a importância do relacionamento com a China, como foi o caso de São Tomé e Príncipe, que na altura tinha relações com Taiwan e que vinha, a convite de Macau, participar nas reuniões do Fórum, nas conferências ministeriais, e todo esse enquadramento de observar como isto funcionava claramente contribuiu para a mudança de reconhecimento de Taipei para Pequim. Portanto, as vantagens deste fórum não são quantificáveis e nós nunca vamos poder saber como é que estaria Macau e como é que estaria a relação da China com alguns destes países se o fórum não tivesse existido. Portanto, acho que não especular sobre isso. Mas foi algo muito importante. No meu entender, para Macau, tem sido algo muito importante, porque, inclusive, tem feito com que outras instituições, nomeadamente da sociedade civil, como é o caso do Instituto Internacional de Macau, tenham interesse em falar e em promover esta relação da China com os países de língua portuguesa e sublinhar o papel de plataforma de Macau. E ao haver um conjunto de instituições interessadas em fazer isso, é porque o Fórum existe e isso traz grandes vantagens a Macau. Acho que isso é inegável. Fica apreensiva ou acha que pode haver dados positivos quando agora se fala muito, quer nos países de língua portuguesa, mas também os países de língua espanhola? O facto de se abrir a um mundo maior, eu posso citar aqui a relação comercial entre os países de língua portuguesa e a China, no passado foram 200 mil milhões de US, se tivermos os países de língua espanhola, são 600 mil milhões. Portanto, há aqui uma dimensão grande. É positivo, é negativo ou junto pode ainda ser mais positivo? Bem, futurologia realmente é difícil, não é? Mas nós temos que perceber em que formato é que isso vai acontecer. Se é neste formato que o Gilberto está a referir, puramente focado nas trocas comerciais, em que não temos sequer, por exemplo, delegados dos países de língua espanhola em permanência em Macau, mas apenas há uma facilitação, como sendo uma secção do IPIM, facilitando negócios entre as duas partes, não é? Focando-se nessa parte económica, ou, pelo contrário, se está a caminhar para um modelo mais político, porque, atenção, o Fórum de Macau, apesar de estar no Ministério do Comércio na China, coisa que não acontece com o Fórum de Cooperação China-África, que esteve sempre no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a justificação de que o Fórum de Macau era uma instituição económica e comercial, mas tem tido sempre um papel
político. Isso é óbvio. Mas com os países de língua espanhola isso pode não acontecer. Pode ser uma questão muito mais pragmática ou pode ser uma questão mais simbólica também e política. Não sabemos, não conhecemos o formato e, portanto, eu espero que quando voltar a Macau já haja mais alguma novidade sobre isso. Parece-me que há alguma tentativa de que seja também um fator de dinamização de Hanshin, que é parte agora da retórica, como sabemos, do governo, e bem, não é? Com o espaço que está disponível aí, portanto, não... Em China é também uma oportunidade, ou pode ser uma oportunidade para Portugal e os portugueses? Nós temos que ver sempre as coisas na perspectiva de poder ser uma oportunidade. Temos é que saber, mesmo quando à partida não são, torná-las numa oportunidade. Professora, para terminar, o futuro do centro científico está assegurado, está confiante? Claro que sim, temos feito um bom trabalho, no meu entender, temos uma ótima equipa, como eu disse no início, temos vários projetos em mãos, agora acho que é importante que Macau também olhe para este centro e acarinhe este centro e peço de facto às pessoas de Macau, tem acontecido muito, mas gostava que acontecesse ainda mais, que sempre que vão a Lisboa e tenham a oportunidade, que nos visitam, contribuam com iniciativas, com palestras, assistindo aos nossos eventos, visitando o nosso museu e que nos sugiram de que forma é que este centro em Macau pode ser útil para manter viva esta ideia de Macau em Lisboa. Muito obrigado. Obrigada. A entrevista com Carmen Amado Mendes, presidente do Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, passa a estar agora disponível também nas plataformas digitais da TDM.